Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo por estar aqui comigo neste momento, neste canal, para participarmos de mais um devocional mergulhando na palavra. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia num texto conhecidíssimo. E eu acredito até que você saiba este texto da palavra de Deus de cor. João 8:32. Isso mesmo, vamos falar hoje sobre liberdade. Mas que tipo de liberdade? A liberdade está tão em foco hoje. Recente tivemos decisões estranhas aí, e eu quero deixar uma frase que eu li para você pensar. Mas nosso foco hoje aqui é o devocional bíblico. Mas pense nessa frase. A perseguição vestiu-se a capa da prudência, e o autoritarismo se veste com a capa da excepcionalidade. Pense nisso. Cuidado com certas mitigações, porque isso pode gerar jurisprudências para situações perigosas no futuro. Mas, à luz da palavra de Deus, João 8:32, eu quero falar contigo a respeito da liberdade espiritual. Isso mesmo. João 8:32, olha só o que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo está fazendo um discurso sobre a sua missão. Jesus Cristo, ele diz assim, eu lerei aqui a partir do 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo está falando aqui além de estar falando para os seus discípulos, estar falando aqui com alguns fariseus que perseguiam Jesus Cristo, alguns dos principais da sinagoga que queriam matá-lo. Eles estão questionando, olha, mas você testifica de si mesmo? Jesus Cristo precisa explicar para ele. Não tem como eu testificar de mim mesmo, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. E na lei está descrito que o testemunho de dois é suficiente, vale para testificar. Então, se eu estou no Pai, o Pai está em mim, logo dois testificam. E não sou eu que o faço, é o Pai que está em mim. Só que ao longo do contexto aqui, vocês vão perceber que Jesus Cristo será muito duro e falar, olha, vocês não conseguem compreender o que eu estou dizendo, vocês não entendem as palavras que eu digo. Por isso que vocês não são de Deus. Por isso que o vosso pai é o diabo. Mas Jesus Cristo, ele deixa aqui o versículo 32 para que eu e você possamos refletir. Para que nós possamos nos libertar desta prisão. O que é liberdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus está falando? Que libertação é essa? A verdade que Jesus Cristo propõe é a verdade da palavra de Deus. Ou seja, é o Cristo ressurreto. É o plano perfeito de Deus para o homem, para mim, para você. É o plano perfeito de Deus para a remissão do pecado do mundo. É Jesus Cristo, homem encarnado, como João descreveu, aquele que era lá no princípio, que é no presente, que o verbo que se fez carne. Então, aquele que era e que é. Este Cristo é a verdade que está sendo proposta neste momento pelo próprio Cristo. Me conheçam a minha palavra e vocês serão livres. Mas livres do quê? O que é liberdade? Liberdade nada mais, nada menos é do que a isenção, a libertação de uma pessoa, de um domínio, de uma obrigação que tinha com algo ou com alguém. Pessoa que tinha amarras, prisões, pesos sobre a vida dela.
Agora, uma vez que ela está livre dessas obrigações, desses compromissos, esta pessoa está completamente liberta, livre. E existe possibilidade de ser liberto pela verdade? Claro que sim, porque a verdade veio ao mundo para tirar o homem de uma prisão que este havia há muito tempo. Que este estava há muito tempo, desde a criação do mundo, quando Deus coloca o homem no jardim, este peca, e agora através do pecado deste homem, Adão, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Agora esses homens agem, tomam suas decisões, pautam suas vidas de acordo com suas próprias concupiscências, vontades, desejos carnais, desejos que os levam a caminhos que distanciam ainda mais de Deus. Então, este homem agora está preso sob um jugo do pecado, ao ponto que o salário deste pecado, o único resultado a ele é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a verdade precisa ser manifesta. A verdade precisa ser manifesta para que estes homens pecadores sejam salvos, sejam transformados. Então Jesus Cristo se apresenta como sendo a verdade, Jesus Cristo se apresenta sendo a verdade, Jesus se apresenta sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo aquele único capaz de redimir, de aplicar um remédio eficaz para a cólera, para o pecado do mundo. Veja, então, uma vez que Jesus Cristo fala, conheçam a mim, eu vou libertar vocês, eu vou liberar vocês do pecado, eu vou tirar vocês, eu vou tirar essa intervenção, esse peso de sobre a vida de vocês. E essa liberdade que Jesus Cristo está propondo, ela não se confunde com uma palavrinha chamada licenciosidade ou libertinagem. Porque esta licenciosidade, infelizmente, trata-se de uma interpretação equivocada, errada, que muitos dão para satisfazer os desejos da sua carne, para satisfazer as concupiscências, para satisfazer o que os seus olhos não lavados no sangue de Jesus estão atraindo. Então, se nós olharmos para o livro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2, olha só o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, esta verdade que é a graça de Deus manifesta a todos os homens, não pode ser confundida com libertinagem, para que, uma vez que Cristo me salvou, estou salvo, garantido pela salvação, agora então eu posso todas as coisas, Paulo mesmo escreveu, todas as coisas me são lícitas, mas cuidado, a frase continua, nem todas me convêm. Aí entra a liberdade. O que é essa liberdade? A liberdade é algo tão maravilhoso que é uma operação voluntária de vontade que motiva o homem a cumprir o propósito de Deus. Como assim? Fazer o homem cumprir o propósito de Deus? Que negócio é esse? Sim, fazer o que é certo para satisfazer o desejo
mais profundo que existe dentro de si mesmo. Essa é a liberdade. Quando este tem uma operação voluntária que motiva o homem a cumprir o propósito de Deus para fazer aquilo que está lá dentro, que a alma dele anela, essa é a liberdade verdadeira, porque Deus opera nele e através de Deus, então este homem age em oposição ao pecado, em oposição às coisas deste mundo. Mas vamos lá, se nós não podemos confundir liberdade com libertinagem, porque Paulo ele deixa isso muito claro, se nós lermos também na carta, na epístola, né, que Paulo escreve aos Gálatas, veja aqui o versículo 13 do capítulo 5 que Paulo escreve. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, Não useis então da vossa liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. A nossa liberdade não pode ser objeto, ela não dá margem para a subsistência do pecado, dos desejos deste mundo. E dentro dessa liberdade cristã, tem 3 aspectos que eu quero deixar aqui registrado para você, baseado em textos da Palavra de Deus, e eu quero ler contigo. Primeiro, a liberdade ela está completamente limitada, dominada pelo amor. E eu vou reler um texto que nós acabamos de ler aqui, Gálatas capítulo 5, só que nós vamos ler 2 versos, o verso 13 e o verso 14, olha o que diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. Olha, a liberdade está limitada pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra quando um doutor da lei tentando pegar Jesus perguntou para ele qual era o maior mandamento? Jesus Cristo resumiu que era o amor. Então, ele diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Este segundo é semelhante ao primeiro. E a nossa liberdade deve estar amparada, pautada, limitada no amor. Porque o amor é o que nos movimenta. Eu gosto muito de uma expressão do Russell Shedd que ele diz, onde o amor é a força propulsora que move o homem. Ah, então ali tem o Espírito Santo de Deus, ali tem o Espírito que conduz este homem a caminhos que o levam à luz, que levam à salvação. Então que a sua liberdade esteja pautada no verdadeiro amor, não em meras filantropias de aparência, para vender alguma coisa, vender uma imagem, vender uma situação, não. Que esteja de fato essa liberdade sua pautada no amor de Deus. E o segundo aspecto que eu quero colocar aqui é que a liberdade, em certo sentido, nós falamos que logo no início que a liberdade é a isenção, é a libertação de uma pessoa de um domínio. Agora eu vou colocar um paradoxo aqui para você me entender sobre a liberdade cristã, essa liberdade espiritual. Em certo sentido, é uma nova escravidão. Ué, mas não era livre? Vamos para Romanos 6 de novo. Paulo explica muita coisa a respeito do capítulo da graça. Romanos capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 16. Olha o versículo 16, que trata a respeito do livre-arbítrio. Vamos lá. Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Olha aqui, eu vou reler. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça. Aí você escolhe. Mas para quem você se apresentar para obedecer, você é servo dele. O que Paulo está querendo dizer? Vou continuar a leitura para você compreender. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, outrora, lá atrás, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues, a palavra de Deus, Cristo, a verdade, e libertos do pecado, presente, o pecado ficou para trás, fostes feitos servos da justiça. Agora somos servos da justiça, por liberdade, por escolha, tá? Por isso que eu disse que é uma nova forma, um novo sentido, uma escravidão. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, isso lá atrás. Assim, agora no presente, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Isso é verdade, porque servia ao pecado. E que fruto tinhais? Então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Lembra que eu falei? Porque o salário do pecado, o resultado da escravidão do pecado é morte. Mas o resultado da justiça é vida e paz. Deixa o 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto. Para quê? Para a santificação e, por fim, a vida eterna em Deus. Vale a pena, sim, abrirmos mão da nossa própria liberdade, entregá-la a Deus, sim, nossas próprias vontades. Senhor, cumpra o seu querer, o seu desejo em mim. Ó Pai, faça a tua vontade na minha vida. Agora, não vivo mais eu, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Então, de certo modo, somos aquele servo de orelha furada, aquele escravo que, quando é liberado pelo seu Senhor, ele diz: que hei de fazer eu lá fora? Que hei de fazer eu na obscuridade do mundo, aonde poderei ser açoitado, poderei ser pego por outrem e sofrer, mas aqui na sua casa eu tenho um recôndito para me esconder. Na tua casa eu tenho pão e alimento. Então, fure a minha orelha, marca-me, porque eu te servirei voluntariamente, ficarei debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Que nós possamos ser, sim, estes servos da liberdade espiritual, da liberdade cristã, não da libertinagem, não da licenciosidade para o pecado, que alguns têm usado aí de maneira equivocada, dizendo: ora, se eu estou livre, tudo posso, faço, não faço, deixo de fazer. Cuidado com isso, cuidado com isso. E o terceiro aspecto que eu quero trazer aqui para você, a liberdade deve ser exercida sobre o controle, o domínio do Espírito Santo de Deus. Não há liberdade se o Espírito Santo não habita em vós. Quando Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está dizendo que nós somos libertos da lei do pecado. Agora a graça impera sobre nossas vidas. E se a graça impera sobre nossas vidas, então o peso, o resultado, a consequência, a sentença do pecado não está mais sobre nós. No entanto, se você continua lendo o capítulo 8 do livro de Romanos, e eu quero destacar aqui o versículo 9, que Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Só que olha o final do versículo: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, não tem como exercer a liberdade sem o domínio do Espírito de Deus.
Porque se o domínio do Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não habita em nós, então nós ainda estamos sendo dominados pela carne e por suas concupiscências. Se voltarmos para o livro dos Gálatas, no capítulo de número 5, e se lermos do 13 até o 22, nós encontraremos que nós somos chamados à liberdade, para não darmos ocasião a essa liberdade para cometermos pecados. Quando chega aqui no versículo 16 em diante, Paulo começa a dizer para que nós andemos em espírito. Ora, andai em espírito e não cumpris as concupiscências, ou seja, as vontades da carne. Aí ele começa a destacar aqui algumas obras da carne. E essas obras da carne têm uma sentença para elas. Eu não vou discorrer aqui todas por conta que isso aqui é objeto de outro estudo, mas estamos falando aqui da liberdade. Se eu e você somos dominados pelo Espírito, essas obras da carne, elas são expelidas. Elas são expelidas porque água e óleo não se misturam. Deus e o diabo não se misturam. Esse negócio de yin e yang está por fora. Não se mistura. Não existe isso. Deus é puro, é santo por completo. E o mal é maligno por completo. Deus é pleno e ele exige santidade. Então, chegando no versículo 22, Paulo começa a concluir seu raciocínio dizendo: mas o fruto do Espírito é, quem é dominado pelo Espírito, ele é patentemente amoroso, alegre, feliz e assim por diante. Então, o Espírito de Deus precisa dominar sobre a minha e sobre a sua vida. Então, liberdade, a verdadeira liberdade, não está nas coisas deste mundo. Porque Paulo esteve preso em prisões, Jesus Cristo esteve preso e até morto. Muitos outros apóstolos foram perseguidos, no entanto, estavam libertos. Essa é a verdadeira liberdade, que nós estejamos de fato libertos das coisas deste mundo. Estejamos com a nossa liberdade espiritual ativa, vivificada em nós. Todo o resto Deus cuida e será mais fácil para seguirmos. Queridos, eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe os teus filhos, abençoe a casa deles, abençoe os seus projetos, abençoe, Senhor Jesus Cristo, cada um. Que a sua liberdade, ó Deus, esteja estritamente bem definida, bem marcada na vida dos teus servos. Que não haja licenciosidade para o pecado, que não haja, Senhor Jesus Cristo, nenhum tipo de indulgência para os desejos da carne. Pai, que nós todos sejamos transformados diariamente pela verdade. A verdade que és tu, que é a tua palavra, possa transformar-nos diuturnamente. Obrigado. Conduz-nos, Senhor, em tudo. Eu abençoo cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deus te abençoe.